Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a comparação do poder de compra entre Portugal e Brasil. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora para você receber as notificações assim que um vídeo novo for pro ar. Deixe seu like nesse vídeo, que isso valoriza bastante meu trabalho também, tá bom? Eu sempre coloco no meu Instagram os produtos ou serviços que a gente usa aqui em Portugal e muitos brasileiros me mandam mensagem perguntando qual o valor convertido para saber se é caro ou se é barato. E a gente sempre explica que a conversão ela só funciona para quem vem a turismo, né? Porque daí você vai voltar para o seu país e vai ter que pagar lá dentro da sua moeda tudo que você consumiu ou gastou na sua viagem a passeio. Mas quando a gente mora em outro país, a gente precisa avaliar de um outro ponto de vista, o poder de compra. E o poder de compra, a gente faz o cálculo em cima dos salários mínimos de cada país. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. Nós selecionamos alguns produtos aqui, eu vou mostrar para vocês o valor deles. Todos eles produtos de supermercado neste vídeo especificamente, tá? E a gente vai fazer a comparação usando como se fosse um brasileiro ganhando em real e gastando em real e uma pessoa que mora em Portugal ganhando em euro e gastando em euro, tá? Para vocês entenderem. Então, hoje, o salário mínimo do Brasil está em R$ 1.045 e o salário mínimo de Portugal é 635 euros. A conta que a gente vai fazer é uma regra de 3. Para ser bem simples aqui, uma regra de 3. A gente vai entender o quanto o produto específico equivale para esse salário mínimo e aí entender qual o poder de compra é maior, onde, em qual país o poder de compra é maior. Pegamos dois supermercados, um de Portugal e um do Brasil, e os dois supermercados que fossem equivalentes, que tivessem aí o mesmo patamar. Eu sei que algum produto aqui as pessoas vão dizer, mas eu pago mais barato em outro supermercado, eu pago mais caro em outro supermercado. Tudo bem, eu não tenho condições de mostrar os preços de todos os supermercados, então eu peguei dois que fossem equivalentes só pra gente ter uma média, beleza? Vamos começar então. O primeiro produto escolhido é o arroz. O arroz, muito básico, todo mundo consome, acho que todo mundo compra. No Brasil ele custa R$ 2,75, o arroz de 1 kg, tá, gente? Em Portugal é 89 cêntimos. Isso quer dizer que, em relação ao salário mínimo, 1 kg de arroz equivale a 0,26% no Brasil e em Portugal a 0,14%. E o meu assessor aqui de produção, a produção foi demais. Ele calculou inclusive as horas trabalhadas para você conseguir comprar um pacote de 1 kg de arroz. No Brasil eu preciso trabalhar 29 minutos para comprar 1 kg de arroz e em Portugal 15 minutos, ou seja, metade do tempo. E o valor convertido, para quem ainda vai teimar e quer saber o valor convertido, estamos convertendo utilizando o valor de R$ 6,15 para o euro, que é a cotação do dia, da semana, né? Do dia? Cotação do dia, produção. E convertido ficaria aí R$ 5,47 um quilo de arroz. Então, não converta, porque conversão não quer dizer poder de compra, gente. Eu não venho pra cá comprar quilo de arroz. Se tu vier pra Europa passear, esquece o arroz, que o arroz daí fica caro pra comer. Pra explicar pra vocês aqui como é que a gente chegou nesse cálculo de quantos minutos trabalhados, a gente tá usando aí 8 horas e meia por dia de trabalho, né? 22 dias úteis por mês e 187 horas no mês, que é um cálculo base da maioria das empresas, tanto Brasil quanto Portugal, acreditamos aqui. Então a gente tá usando esse cálculo aí, tá? Segundo produto, 1 kg de açúcar. No Brasil ele custa R$ 1,99 e em Portugal 69 cêntimos, ou seja, 0,19% em relação ao salário mínimo do Brasil e 0,11% em relação ao salário mínimo de Portugal. E ainda no Brasil eu trabalho 21 minutos, em Portugal eu trabalho 12 minutos para comprar 1 kg de açúcar. Na conversão o açúcar fica R$ 4,24. Terceiro item, Coca-Cola. Aqui em casa a gente consome pouco Coca-Cola, mas eu sei que os brasileiros gostam bastante. Eu não sei em relação aos portugueses, porque ainda não conheci o costume bem daqui, mas eu sei que os brasileiros consomem bastante Coca-Cola, então a gente colocou esse item na lista. A garrafa grande, tá, gente, de Coca-Cola lá, 2 litros, tá R$ 6,49 no Brasil e em Portugal ela custa R$ 1,64. 0,62% do salário mínimo no Brasil e 0,26% no salário mínimo de Portugal.
eu tenho que trabalhar aí 1h10 para conseguir comprar uma garrafa de Coca-Cola no Brasil, enquanto que em Portugal eu trabalho 28 minutos para conseguir comprar uma garrafa de Coca-Cola. E na conversão ela passa os R$10. Então, gente, acho que nem vale a pena ficar falando da conversão aqui, que vai todo mundo ficar muito desanimado. Vamos focar aqui no poder de compra, beleza? Quarto item, Red Bull. O pessoal gosta bastante, para os jovens aí que tomam Red Bull com whisky. É isso que toma? É, acho que é. No Brasil, uma latinha de Red Bull custa R$7,65 e em Portugal custa 99 cêntimos. Ou seja, 0,73% em relação ao salário mínimo do Brasil e 0,16% do salário mínimo de Portugal. Esse é um dos produtos entre os 4 aqui agora que deu bastante diferença entre um país e outro. No Brasil eu vou trabalhar 1h22 para comprar um Red Bull e em Portugal eu trabalho 17 minutos só, apenas. No quinto item tá o Pringles. Por que trouxemos o Pringles? Porque eu tenho um marido que é viciado, entendeu? No Pringles. Que ele vai no supermercado e ele tá realizado que aqui tem muitos sabores. E cada semana ele traz um pra casa. No Brasil, um Pringles tá R$10,50. A embalagem maiorzinha, né? Porque tem aqueles menores. Pegamos a maior. R$10,50 no Brasil, €1,99 em Portugal. Custa 1% do salário mínimo no Brasil, ou seja, ninguém quase come Pringles no Brasil porque realmente é caro. E em Portugal custa 0,31% do salário mínimo. No Brasil eu tenho que trabalhar 1h52. Em Portugal eu trabalho 35 minutos para comprar um Pringles. Sexto item da lista também foi colocado pelo marido, tá? Que é o chocolate Milka. É um dos melhores chocolates, realmente ele é muito bom. E no Brasil a gente compra assim, é item de luxo, artigo de luxo na compra do supermercado no Brasil. No Brasil ele custa R$11,10, uma barrinha, a menor barrinha, tá? Porque tem umas barras maiores de Milka. A menor barrinha no Brasil a gente paga R$11. Aqui em Portugal a gente compra €1,49, ou seja, custa 1,06% em relação ao salário mínimo no Brasil e 0,23% em relação ao salário mínimo de Portugal. No Brasil eu preciso trabalhar 2 horas para comprar um Milka. E em Portugal eu trabalho 26 minutos, ou seja, quando tu estiver lá trabalhando, se tu gosta muito de chocolate, especificamente do Milka, valoriza as tuas 2 horas de trabalho, hein? O sétimo item da nossa lista é a farinha de trigo. Também é um item, tá na linha dos essenciais, né? Todo mundo faz pão, faz bolo em casa. 1 quilo de farinha de trigo no Brasil tá custando R$2,65. Em Portugal, 42 cêntimos. Isso equivale a 0,25% do salário mínimo no Brasil e 0,07% do salário mínimo de Portugal. No Brasil eu trabalho 28 minutos para 1 quilo de farinha de trigo e em Portugal eu trabalho 7 minutos e eu já posso comprar 1 quilo de farinha de trigo. Oitavo item da lista, shampoo. Aqui o marido pegou o shampoo Clear, que é o shampoo que ele já usava no Brasil e ele continuou usando aqui em Portugal. Inclusive no Brasil a gente chama de Clear e em Portugal a gente encontra como Lini. No Brasil ele tá R$16,50. Em Portugal a gente compra a €3,95 e equivale a 1,58% do salário mínimo do Brasil e 0,62% do salário mínimo de Portugal. No Brasil eu trabalho quase 3 horas para comprar um shampoo, 2 horas e 57 minutos para comprar um shampoo. Em Portugal eu vou trabalhar um pouquinho também, vou trabalhar 1 hora e 10 minutos para comprar um shampoo Clinique ou Clear. No nono item a gente colocou o leite. O leite também entra nos itens essenciais aí de casa, a maioria das pessoas consomem. A gente tá colocando aqui o leite de caixa, tá? O UHT ali. No Brasil, 1 litro de leite custa R$2,99. Em Portugal, a gente compra 46 cêntimos, equivale a 0,29% do salário mínimo do Brasil e 0,07% do salário mínimo de Portugal. No Brasil, eu trabalho 32 minutos, em Portugal, eu trabalho 8 minutos para comprar 1 litro de leite. Chegamos ao 10º item da nossa lista, que é água. Água mineral. No Brasil nós tínhamos um filtro dentro de casa, né, que a gente colocava na torneira, e aqui em Portugal a gente busca água na fonte. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui que a gente te leva lá na fonte junto com a gente para pegar água. Mas, em todos os casos, um garrafão de 5 litros no Brasil custa R$4,99 e um de 6 litros em Portugal custa 63 cêntimos, ou seja, é 0,48% em relação ao salário mínimo no Brasil e 0,10% em relação ao salário
salário mínimo de Portugal. No Brasil eu vou trabalhar 53 minutos para comprar 5 litros de água mineral. Em Portugal eu trabalho 11 minutos para comprar 6 litros, tipo 1 litro a mais ainda, né, de água mineral. No 11º item, ovos, também bastante consumido. Ovos, a dúzia, no Brasil custa R$ 5,99, em Portugal tá R$ 1,29, equivale a 0,57% do salário mínimo no Brasil e 0,20% do salário mínimo de Portugal. No Brasil eu vou trabalhar 1 hora e 4 minutos para comprar uma dúzia de ovos, em Portugal eu trabalho 22 minutos. No 12º item, espaguete, macarrão, tá? E aí varia de acordo com a variedade de massa, então a gente escolheu o espaguete aqui, que eu acho que é o mais comum na maioria das casas. O pacote de 500 gramas de espaguete no Brasil tá custando R$ 2,05. Em Portugal a gente compra 39 cêntimos, equivale a 0,20% do salário mínimo no Brasil e 0,06% do salário mínimo de Portugal. No Brasil eu trabalho 22 minutos, em Portugal eu trabalho 6 minutos para um pacote de espaguete de 500 gramas. E no 12º item, cerveja, por que não? Não é mesmo? Um item muito apreciado pelos brasileiros. Então a gente pegou a Heineken, que é a nossa cerveja favorita aqui. A Heineken lata, no Brasil a gente paga R$ 3,45. Em Portugal a gente encontra por 79 cêntimos. Isso equivale a 0,33% do salário mínimo no Brasil e 0,12% no salário mínimo de Portugal. Então, em Portugal a gente pode tomar cerveja quase todo dia, que compensa. No Brasil eu trabalho 37 minutos para comprar uma latinha de Heineken e em Portugal eu trabalho 13 minutos para comprar uma latinha de Heineken. E a gente também se preocupou em escolher uma cerveja que a gente encontra nos dois países, porque tem cervejas aqui em Portugal que a gente não encontra no Brasil, por exemplo, tá? E o contrário também. Nós morávamos numa região que tinha muitos cervejeiros. Morávamos em Joinville, em Santa Catarina, no sul do país, e lá a gente gosta muito de cerveja artesanal, e a gente tinha muitas marcas, e a gente sentiu falta disso aqui quando a gente chegou aqui em Portugal, inclusive. Então nos preocupamos em pegar uma cerveja que tem nos dois países e que também é conhecida, né? Seguido da cerveja, vamos comparar o vinho, porque aliás, se os brasileiros gostam de cerveja, os portugueses gostam de vinho. E nós também. A gente veio com uma meta, inclusive, que a gente quer bater a meta dos portugueses para beber vinho, porque a gente gosta bastante também. Vale salientar que, para fazer a comparação do preço do vinho, nós pegamos os dois vinhos mais baratos que nós achamos nos dois supermercados, tanto no supermercado brasileiro quanto no supermercado aqui de Portugal, tá? Então isso aí pode variar bastante também. Para fazer a comparação, usamos esse ponto. Pegamos os dois vinhos mais baratos que nós encontramos nos supermercados. No Brasil, o vinho mais barato custa R$ 9,99. Em Portugal, o mais barato custa R$ 1,39. No Brasil, é 0,96% do salário mínimo. Em Portugal, 0,22%. E no Brasil, eu trabalho 1 hora e 47 minutos para comprar uma garrafa de vinho, a mais barata. E em Portugal, eu trabalho 24 minutos para comprar a garrafa de vinho mais barata do mercado. Ainda na seção bebidas, a gente tem a vodka. Vodka a gente pegou aqui é da Absolut, que também encontra fácil nos dois países e eu acho que é uma das mais conhecidas, das marcas melhores que tem no mercado, que mais se consome. No Brasil, uma garrafa de Absolut sai a R$ 78,90. Em Portugal, a gente encontra por R$ 16,99 €. Isso equivale a 7,55% do salário mínimo brasileiro e 2,68% do salário mínimo de Portugal. No Brasil, eu preciso trabalhar 14 horas e 7 minutos para comprar uma garrafa de Absolut. Em Portugal, eu trabalho 5 horas para comprar uma garrafa de vodka Absolut. E voltando para a comida, tem nossos últimos dois itens. O penúltimo aqui é o azeite de oliva. Pegamos o azeite de oliva Galo, que é uma marca que a gente encontra nos dois países, e eu sei que aqui em Portugal ele não é um dos mais vendidos, tá? Existem outras marcas aqui que os portugueses gostam mais. Então, no Brasil, uma garrafa de 500 ml de azeite de oliva Galo
a gente compra R$19,99 e em Portugal a gente compra por €1,39. Isso equivale a 1,91% do salário mínimo brasileiro e 0,22% do salário mínimo de Portugal. Eu preciso trabalhar 3 horas e 35 minutos para comprar azeite no Brasil e 24 minutos em Portugal. O nosso último item é o feijão. Feijão, nosso item mais amado aí, eu acho que dos brasileiros. Acho que não tem brasileiro que não goste de feijão. Se tem, eu desconfio dessa pessoa. Um pacote de 1 quilo de feijão no Brasil a gente compra R$5,15 e em Portugal a gente encontra por €1,90. Isso equivale a 0,49% do salário mínimo do Brasil e 0,30% no salário mínimo de Portugal. E eu preciso trabalhar no Brasil 55 minutos para comprar 1 quilo de feijão e em Portugal eu trabalho 33 minutos. Esses foram os produtos que nós escolhemos para fazer esse primeiro vídeo de poder de compra entre Brasil e Portugal, mas a gente pode virar de repente um quadro aqui no canal sobre isso. Então deixa aqui nos comentários para mim se você quer que isso vire um quadro aqui no canal e fala aqui para mim quais produtos você quer que a gente faça essa comparação em percentual de salários mínimos e quanto tempo de trabalho entre um país e outro, tá bom? Eu te espero aqui no próximo vídeo, até a próxima semana. Um beijo, tchau!